Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês, como todas as quintas-feiras, a palavra de Deus. E nós estamos compartilhando as mensagens sob o título geral, Chamados, Escolhidos e Fiéis. E hoje nós vamos falar da segunda parte da mensagem Uma Carta à Igreja em Filadélfia. E na semana passada, o nosso irmão Roberto compartilhou, o antecedente da igreja em Filadélfia, o que aconteceu desde o início da igreja em Filadélfia. E nós vimos que, na verdade, as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas ali de Apocalipse, que foi dada revelação a João, que passou aos seus servos, nós vimos que essas 7 igrejas, na verdade, apesar de serem igrejas, uma em cada cidade, ou seja, igrejas locais, mas o Senhor estava ali desvendando, na verdade, a história que aconteceria com a igreja nesse período, desde que ela foi gerada em Atos 2, ali em Jerusalém, e em Atos 10, também quando os gentios foram introduzidos na casa de Cornélio, até a sua volta, o que ocorreria com a igreja. Então, ali, o Senhor Jesus estava dando uma revelação profética, de tudo que ocorreria com a igreja, até mesmo após a partida dos apóstolos, Então, nós vimos que a igreja em Éfeso, que era desejável, ela foi repreendida, tá certo? Por perder o primeiro amor. Depois nós temos o período da igreja em Esmirna, que foi quando o Império Romano perseguiu a igreja, E muitos foram martirizados, inclusive os próprios apóstolos foram martirizados. E vimos também que, apesar da perseguição, de Nero, de Roma, a igreja continuava crescendo, E porque nós temos uma vida que é capaz de vencer a perseguição e também vencer a morte. Como Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Certo? E a igreja, então, atravessou aquele período de perseguição, só que depois, com o reinado do outro rei, que surgiu em Roma, ele, então, uniu a igreja com o mundo. Então, nessa fase, quando a igreja foi unida ao mundo, foi que as coisas mundanas foram mescladas à igreja, o mundo da política, o mundo do pecado, o mundo religioso, transformou a igreja, então, em uma verdadeira degradação. Então, ali, a expressão de Cristo foi perdida, a palavra, o ensinamento dos apóstolos foi mesclada com as coisas do mundo, e a igreja perdeu o seu brilho, perdeu a sua edificação, e até mesmo ela se expandiu de uma maneira completamente contrária à natureza de Deus. Isso está de acordo, inclusive, com Mateus 13, que diz que uma mulher, ela encheu as 3 medidas de farinha, que essa farinha representa a palavra de Deus, o ensinamento dos apóstolos, O fermento representa as coisas mundanas, religiosas e políticas que foram adicionadas à massa, aos ensinamentos dos apóstolos, e, como resultado, a igreja se declinou e se degradou completamente. E, nesse período, então, veio Tiatira. Foi quando a igreja se degradou ao máximo, de tal maneira
que depois Deus teve que usar o Martinho Lutero, não é? Para restaurar a palavra de Deus. Foi quando surgiu a imprensa através de Gutenberg, e o primeiro livro, inclusive a ser impresso, foi a Bíblia. Deus, então, tirou a humanidade naqueles 1000 anos, não é, que estava mergulhada nas trevas, e tirou a Bíblia, não é, que estava sepultada, onde ninguém poderia ler, trouxe ela para a tona, e assim Lutero ganhou a luz de que a justificação era por fé, e tentou ele, então, restaurar, naquela época, né, o sistema clerical, papal, mas ele foi perseguido, e com isso ele teve que romper com a religião oficial da época do catolicismo que foi gerado, né? E dessa maneira, então, surgiu a Sardes, né? Que é a igreja restaurada. E como eles não conseguiram restaurar toda a igreja, infelizmente não consolidaram a obra que Deus tinha designado para eles. Eles tinham o nome de quem vive, mas estavam mortos. E depois que Lutero dormiu no Senhor, depois que ele morreu, os seus seguidores, então, transformaram aquela obra em Igreja Luterana, que está aí até hoje, né? E tantas outras surgiram e foram faccionando, não é? Mas Deus, ele nunca desistiu de cumprir o seu propósito, a sua economia. Agora, nós, quando olhamos para trás, podemos ver na situação, desde o início da igreja até os dias de hoje, nós temos que ver, amados irmãos, o exemplo para nós não cairmos nas situações que eles caíram. E o declínio e a degradação da igreja vieram de quê? O declínio e a degradação da igreja tiveram origem no abandono ao primeiro amor. Então, o primeiro amor que provém da vida de Deus, não é? E quando nós perdemos esse primeiro amor, que é o melhor amor, não é? A gente precisa, quando nos convertemos, temos aquele melhor amor para com o Senhor, nos entregamos, nos consagramos para Ele, mas parece que o tempo passa e a gente vai perdendo o sabor pela leitura da Bíblia, perdendo o sabor pela comunhão com o Senhor, perdemos o sabor em pregar o Evangelho, e até muitos perdem o sabor por participar das reuniões da igreja. Então, isso aí é uma indicação de que estamos abandonando o primeiro amor. Nós ainda amamos assim o Senhor, mas o melhor amor que Deus pretende, que Jesus pretende, esse pode estar sendo perdido. Então, não vamos cair nessa situação. Vamos renovar o nosso amor para com o Senhor, não é? Vamos, quando sentirmos que alguma coisa está enchendo o nosso coração, algumas coisas deste mundo estão enchendo o nosso coração, nós precisamos nos arrepender, como Jesus falou, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A primeira coisa que ele falou, ele disse, lembra-te, pois, de onde caíste, certo? Às vezes a gente perde o primeiro amor, ficamos vivendo a vida da igreja, empurrando as coisas com a barriga, certo? Valorizamos, às vezes, muito mais as coisas seculares do que as coisas de Deus, mas continuamos vivendo assim. Então, o resultado é que podemos nos declinar e também nos degradarmos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, certo? Por isso, depois que o Senhor restaurou, não é, a Bíblia, restaurou algumas coisas através de Sardes, aqui nós podemos ver que aí o Senhor levanta ao longo daquelas eras, né? Deus levanta vários homens como uma reação contra aquele sistema hierárquico, e
o Conde de Zendorf, por exemplo, os irmãos da Morávia, até mesmo os irmãos unidos e tantos outros foram levantados ao longo dessas eras, e Deus chegou até hoje a Filadélfia. Então, dessas 7 igrejas, 3 já passaram. O período de Éfeso já passou, que foi o início da vida da igreja, quando a igreja foi gerada. Depois veio a perseguição romana, Esmirna, não é, que significa sacrifício, onde muitos foram martirizados, inclusive os apóstolos, também já passou. E nós temos também a Pérgamo, foi quando Constantino, como eu falei, uniu a igreja com o mundo, e assim a igreja se degradou totalmente. E hoje permanecem, então, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, essas 4 igrejas vão permanecer até a volta do Senhor. E a nossa posição é importante hoje. Nós precisamos saber onde nós estamos. Estamos em Tiatira, estamos em Sardes, Filadélfia ou Laodiceia. Então, por isso aqui, nós temos que ver, de acordo à palavra, qual é a característica, o viver e a vida de Filadélfia. Por isso ele diz aqui, capítulo 3, versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então aqui nós vemos que para com Filadélfia não houve nenhuma repreensão, assim como para com Esmirna, aquele período de Esmirna, o Senhor não repreendeu a Esmirna e também não repreendeu a Filadélfia, mas as demais igrejas houve repreensão. E por que houve repreensão? Porque elas perderam a sua condição normal, não é? Dentro da vontade de Deus, por causa do declínio e da degradação. Então, Filadélfia é uma reação de Deus para recomeçar e trazer ao princípio aquilo que Deus estabeleceu para cumprir seu propósito na terra, de edificar a igreja nessa terra e expandir o reino de Deus na terra. E Filadélfia tem essa incumbência, certo? Por isso, hoje, nós buscamos e queremos viver a realidade de Filadélfia. E para Filadélfia, ele diz que ele é o santo. Assim diz o santo. Por quê? Porque santo é apenas um. Santo, somente Deus é santo. E também podemos ver em 1 Pedro 1,16, que diz assim, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, santo é apenas Deus. Ele é o único nesse universo que é santo. Somente Deus tem a natureza e a vida santa. Portanto, ele é distinto. Cantares 5:10 diz que ele é distinguido entre 10.000. Então, amados irmãos, para que a igreja se torne como ele é necessário que nós recebamos essa vida única e santa do nosso Senhor. Então, Deus, o Senhor Jesus se apresenta como santo para mostrar que na igreja o viver dos que o seguem, o viver dos seus filhos tem que ser como o viver do Pai. O Pai é santo, os filhos também precisam ser santos. Por quê? Porque nós vivemos pela natureza santa de Deus. Os filhos de Deus devem expressar a vida que recebeu de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a essa terra para trazer para nós a vida santa do Pai, para que nós pudéssemos
participar dessa natureza divina. É por isso que em Hebreus, capítulo 12, diz assim, versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois se eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então aqui está o versículo 10, que mostra que o Senhor nos disciplina, nos corrige, nos exorta para que nós sejamos participantes da sua santidade, ou seja, da sua natureza santa, certo? Por isso, queridos irmãos, ele apresenta-se então como santo para mostrar que a vida da igreja não é qualquer lugar. Nós não podemos ministrar aos irmãos qualquer coisa. Nós não podemos também viver de qualquer maneira. Nós precisamos viver como o Senhor Jesus viveu. Ele teve um viver santo, não é? O viver do Senhor foi um viver, de santidade, não é? Ele expressou Deus quando estava aqui nessa terra, porque Jesus teve um viver santo. E agora que ele morreu, ressuscitou e entrou em nós, ele dispensou também para nós essa natureza santa. Por isso, ele nos faz agora participante da santidade de Deus. E quando nós começamos a viver pelo nosso velho homem, pela natureza caída que é em nós, então nos apartamos do Senhor. Então vamos nos declinando. Então ele vem às vezes nos tratar, nos corrigir, não porque ele tem prazer em corrigir seus filhos, como ele mostrou aqui no caso dos nossos pais segundo a carne, mas é porque ele quer nos fazer participantes da sua santidade. Ou seja, Deus não pode permitir que a história se repita, que o mundo entre de novo na igreja, e que nós sejamos contaminados com as coisas políticas, religiosas e mundanas dessa terra, que Satanás tem o seu império nessa terra, o mundo jaz no maligno, e nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós participamos do reino de Deus, porque a igreja é o reino de Deus. E a igreja tem a natureza e a vida de Deus. Portanto, Deus às vezes nos corrige de acordo com aquilo que nós praticamos ou fazemos, porque Ele nos ama e Ele quer nos fazer participante da sua santidade. Por isso que Ele se apresentou como o santo. Então, santidade é o próprio Deus, é o próprio Cristo sendo vivido através de nós. Agora, nós podemos ver também, nesse aspecto, que em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Então, esse versículo é muito esclarecedor. Mostra que se nós estamos participando da natureza divina, que é uma natureza santa, é a natureza de Deus, porque Deus é santo, Ele é único, Ele é distinto. Aqui também diz que aqueles que vivem de acordo com a natureza divina, eles se livram
da corrupção e das paixões que há no mundo. Essa é a maneira de nós sermos como Deus é participar da natureza divina. Então, você tem isso obtém isso através do quê? Da palavra de Deus. Jesus falou em João 17:17, santificam na verdade, a sua palavra é a verdade. Portanto, nós temos um Deus santo que, quando fala, a sua palavra também nos santifica, certo? Então, quanto mais nós tivermos contato com a palavra de Deus, com a Bíblia, e quanto mais nós recebermos os ensinamentos saudáveis dos apóstolos, mais nós podemos, no nosso viver familiar, social e nosso viver de igreja, de reuniões da igreja, nós podemos expressar a santidade de Deus em nosso viver. É por isso que Paulo, nós estamos vendo em 1 Timóteo, né? Capítulo 3, versículos 15, ele diz, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Então, a igreja, que somos nós, é para expressar a Deus, a natureza divina, a vida de Deus. Não é para expressar as coisas do mundo. Quando nós perdemos os ensinamentos dos apóstolos, como aconteceu com Éfeso, como Paulo disse, os da Ásia me abandonaram, ou seja, eles abandonaram o ensinamento saudável dos apóstolos, então eles começaram a declinar e se degradaram completamente. Então o Senhor hoje, através das gerações, vem restaurando, e hoje o Senhor quer que nós preservemos, não é, a palavra e o nome do Senhor, para que possamos cumprir o propósito de Deus. E também ele diz que não somente ele é santo, mas também aqui ele se apresenta como aquele que é verdadeiro. Ó Senhor Jesus, nós precisamos, irmãos, ser santificados a cada dia, e nós podemos ver também que o processo da santificação é um processo contínuo. Isso começa desde que nós somos salvos até nós partirmos dessa terra ou até o Senhor voltar, o Senhor estará nos santificando. Ele quer que nós façamos parte da sua santidade. Por isso, 1 Tessalonicenses 5:23 diz, se o mesmo Deus da paz nos santifica em tudo, em o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor santificou o nosso espírito quando fomos salvos. Ele hoje está santificando a nossa alma, que é o nosso procedimento, nossas ações, né? O nosso viver da igreja tem que ser um viver que expresse a santidade de Deus. E um dia, quando Ele voltar, Ele santificará também o nosso corpo de humilhação e nós teremos um corpo de glória. Então, esse é o processo da santificação. Ele gostaria que todas as igrejas não fossem repreendidas como Ele repreendeu, porque muitas coisas negativas invadiram a igreja, né? E a origem da degradação foi a perca do primeiro amor, e eles perderam o primeiro amor porque eles abandonaram a palavra de Deus, o ensinamento saudável dos apóstolos, que não tem mistura, é um pão ázimo sem fermento. Por isso, hoje, nós também devemos preservar essa palavra, né, que nos faz sadios e nos faz ser participantes da natureza divina. E nós podemos ver também que esse processo de santificação será levado a cabo, porque em Efésios 5, diz 5:25 até o 27, mostra que o Senhor hoje está lavando-nos com o jato de água da palavra, não é? Para tirar toda ruga, toda mancha, toda mácula, para nos tornar igreja gloriosa, sem defeito. Então, o Senhor hoje está nesse processo de santificação.
santificando o nosso viver, santificando a nossa vida e nos fazendo participantes da natureza de Deus, para que realmente a igreja expresse a Deus no seu viver. Então, quando você está em casa, Deus quer ser expresso. Quando você está no trabalho, na faculdade, estudando, Deus quer também ser expresso por meio de você ali. Quer que essa natureza divina e santa que está em você seja manifestado para as pessoas que ali estão convivendo ao seu redor. Então, quando estamos juntos também, junto com os irmãos, então, a esfera da igreja, o nosso relacionamento é um relacionamento santo. E, com isso, Deus vai, então, conquistando e ganhando mais espaço em nós. E nós saímos agora, como diz em Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, esse filho aqui, que o Espírito testifica, é o filho tecnon, não é? É o filho criança, aquele filho que ainda está no estágio infantil, mas depois dos 17 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, esse segundo filho aqui, né, que se torna filhos herdeiros de Deus, esses filhos aqui são os filhos maduros. Então, isso mostra que quando nós cremos no Senhor, recebemos a vida, a natureza de Deus divina e santa, mas ainda cometemos muitas coisas, né? Ainda agimos de qualquer maneira, mas à medida que a vida vai crescendo, que Deus vai nos santificando, então nós vamos chegando a um estado de maturidade, não é? De crescimento de vida. E assim como acontece na vida humana, uma criança que faz tanta besteira, quando ela chega à fase adulta, ela age completamente diferente de uma criança que faz tanta bobagem. Então, Deus quer fazer a mesma coisa espiritualmente conosco. Ele quer nos tirar do estado, né? E de uma vida infantil e nos fazer crescer até alcançar a maturidade. Sermos filhos ruios de Deus, filhos maduros e, por fim, teremos, então, o status para poder reinar com Cristo e herdar tudo que Cristo tem e que Cristo é. Ó Senhor Jesus! E não somente isso, também mostra que nós precisamos ser como o Senhor também é, porque ele também disse que ele é o verdadeiro, não é? Ele é o verdadeiro. Então, também no universo, só Deus é o verdadeiro. Aqui, verdadeiro significa realidade. Então, só Deus ele é realidade nesse universo. Fora dele, não existe nenhuma verdade. Todas as coisas dessa terra positivas representam uma sombra, um tipo daquilo que Deus é. Mas somente Deus é verdadeiro. Por isso que Jesus, quando ele estava aqui, né, ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é o caminho, ele é a realidade e ele é a vida. Isso está em João, capítulo 14, versículo 6. E nós temos aqui, então, também em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 4 diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. João aqui mostra, né, o João Batista, quando ele veio, as pessoas não sabiam o que ele era, mas ele veio como testemunha da verdadeira luz. Ele não era luz, mas a verdadeira luz era quem? Era Cristo. Porque o versículo 4 diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, essa luz proveniente da vida divina, da natureza divina, porque Deus é luz, essa luz é a luz verdadeira. A luz que você vê no sol, brilhando todos os dias para nós, que identifica o dia, essa luz do sol não é verdadeira. A luz que você tem em sua casa, a luz elétrica, também não é verdadeira. Mas Deus, como luz, ele é a realidade. A luz do sol e as outras luzes é apenas um tipo, uma sombra de Cristo, uma sombra de Deus. Mas, na realidade, a luz verdadeira é o próprio Deus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Deus é a realidade de todas as coisas. Todas as coisas subsistem porque Deus criou. De tal maneira que, no versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, aqui ele veio cheio de graça e de realidade. Jesus, quando se encarnou, ele era o próprio Deus, que é luz encarnado. E ele veio trazer essa vida, não é, divina para nós, para que nós vivêssemos através dessa vida e também tivéssemos a realidade. Por isso que a igreja é a realidade do reino dos céus. Certo? A igreja é coluna e base da verdade. Se nós não vivermos pelo Espírito, não vivermos por Cristo, não temos como expressar o verdadeiro Deus para as pessoas. Muitos estão seguindo ídolos, A, ídolo B, ídolo C, imagem tal, imagem A, imagem B, imagem C, e chama aquilo que não fala, que não ouve, que não anda, que não apalpa, de seu Deus, mas o nosso verdadeiro Deus, ele é o que criou todo o universo, criou todas as coisas. E ele não está distante de nós. Ele um dia veio a essa terra, se encarnou, nasceu da virgem humana, cresceu, foi à cruz, derramou sangue para nos purificar o pecado, ressuscitou e entrou em nós e trouxe para dentro de nós, agora, essa realidade, que é o Deus verdadeiro. Por isso que a igreja é a coluna e base da verdade. Certo? Coluna e base da verdade. Por quê? Porque ele é o verdadeiro. Nós não seguimos um Deus falso, nós seguimos um Deus verdadeiro. E esse Deus é dispensado a nós através da sua palavra. Por isso, logo em seguida, depois que ele mostra que ele é o verdadeiro, ele diz assim, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, aqui fala que ele tem a chave de Davi. Como santo e verdadeiro, mostra que ele é o sacerdote. Aqui representa o sacerdócio, né? E como aquele que tem a chave de Davi, ele é o rei, porque Davi foi um rei segundo o coração de Deus.
foi um homem segundo o coração de Deus. Então, em Jesus Cristo, nós temos o sacerdócio e a realeza. A função do sacerdote é levar o homem até Deus. E a função do rei é trazer Deus para os homens. Quando Jesus se encarnou, ele trouxe esse Deus como uma realidade para os homens na terra. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, ou seja, os homens que recebem esse Jesus, porque ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E então, nós temos aqui, como santo e verdadeiro, um sacerdote, o sacerdócio na igreja. E nós temos aqui a chave de Davi, ele também é rei. Nós temos a realeza. Por isso que em Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que a igreja é um sacerdócio real. Então, você vê os dois ofícios funcionando na igreja. Nós somos sacerdotes, por um lado, servindo a Deus na igreja, com a vida santa de Deus, expressando Deus, mas, por outro lado, nós também somos reis. Nós temos a autoridade dada por Cristo à sua igreja, quando ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, hoje na igreja, Cristo é a nossa cabeça, é aquele que tem toda a autoridade. A igreja é o reino de Deus e ele é o nosso rei. E nós recebemos essa autoridade dele para conduzir as pessoas até a salvação de Deus. E, como reis, podemos também levar as pessoas a invocarem o nome do Senhor e receber esse Deus verdadeiro, para que também elas possam ter, como nós, Deus como a sua verdadeira realidade. Ó Senhor Jesus! Portanto, irmãos, concluindo essa mensagem, nós podemos ver que, no final, ele diz para a igreja em Filadélfia, ele diz assim: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, finalmente, Filadélfia tem duas coisas importantes que não pode perder. É o nome e a palavra. Nós podemos ver que todos aqueles que estão vivendo Filadélfia, eles são aqueles que invocam também o nome do Senhor. E a Bíblia diz, não é, que em Romanos 10, 12, diz que Deus é rico para com todos os que o invocam. E quando Jesus estava aqui na terra ensinando os discípulos a orar, disse: vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, hoje nós temos a responsabilidade, como a igreja, vivendo como o reino de Deus na terra, em santificar o nome do Senhor. Ou seja, é viver uma vida que possa expressar a santidade de Deus, expressar a luz de Deus, expressar a vida de Deus entre os homens. Por isso que a igreja ela é a coluna e base da verdade. E, por fim, nós temos a palavra. Ela guarda também a palavra, não é? Nós somos um pequenino rebanho, como diz em Lucas 12, 32, quando Jesus disse: vinde pequenino rebanho, né? Não temos muita força, até mesmo aqui diz que nós temos pouca força, certo? Mas nós temos duas coisas essenciais que não podemos perder para que ninguém tome a nossa coroa. Nós precisamos continuar invocando o nome do Senhor, tomando o nome do Senhor. Na igreja, nós só conhecemos um nome, que está acima de todos os nomes, é o nome de Jesus Cristo. Foi ele que venceu todas as coisas. Morreu, ressuscitou, venceu a morte e nos trouxe essa vida divina, santa, não é? A vida imortal, indissolúvel, a vida eterna, pela qual nós também temos a realidade de que Deus é hoje. E
não somente isso, né? Essa palavra é a palavra como ensinamento dos apóstolos para nos fazer saudáveis. E a palavra de Deus, pura, sem fermento, é que vai fazer com que a igreja seja realmente como um jato de água da palavra, lavada de todas as coisas impuras, para que quando o Senhor voltar, sejamos apresentados a Ele como virgem pura, né? Desposada a um só esposo, que é Cristo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver a realidade de Filadélfia em nosso viver da igreja. Jesus é o Senhor. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.